Olá pessoal, meu nome é Davidson e eu quero trazer para vocês hoje uma palestra, quero trazer uma explicação sobre o que é o marxismo, como o marxismo tem invadido a nossa vida, tem invadido a nossa religião, tem invadido o nosso mundo no geral e como ele tem prejudicado e como ele pretende prejudicar ainda mais, como ele tem sido usado para destruir, aliás, como ele é o agente principal da destruição não só dos nossos valores ocidentais, nossos valores morais, mas também das nossas religiões, religião digo no geral. O marxismo hoje ele é o maior inimigo do cristianismo, mas ele não pretende destruir apenas o cristianismo, ele pretende destruir a religião como um todo, no geral. O marxismo é uma ideia de um mundo sem religião, eu quero mostrar aqui para vocês hoje, e quero alertar principalmente aos cristãos, aos crentes, de que eles precisam entender e se posicionar a respeito disso que está acontecendo, porque é uma luta de vida ou morte no sentido literal. Uma dessas duas crenças vão morrer e não só as crenças, mas muitas pessoas podem acabar morrendo aí. Nós temos, talvez você conheça o Portas Abertas. Portas Abertas é uma ONG que auxilia pessoas que estão sofrendo com a cristofobia ao redor do planeta inteiro. Se você olhar lá a lista dos países onde o nível de perseguição é maior, há 20 anos o país que está liderando como que mais persegue os cristãos é um país comunista, é um país marxista, né? Então, muitas pessoas podem morrer, estão morrendo e vão morrer por causa dessa crença, por causa dessa seita, por causa dessa ideia marxista. Por que eu coloquei o marxismo como sendo uma heresia? Por que esse título? Porque o marxismo ele se propõe a destruir toda forma de religião, como eu já disse, mas ele se infiltra, ele entra no meio da religião para ele destruir. O maior inimigo do marxismo não é o bandismo, não é o gnosticismo, não é o budismo. O maior inimigo do marxismo é o cristianismo. Então, é onde ele tem atacado mais. Outras religiões podem não sentir o peso do marxismo, mas o cristianismo é onde o marxismo mais tenta atacar, é o que ele pretende destruir. E vou mostrar isso para vocês aqui nesse vídeo. Acompanhe até o final, porque esse assunto vai mudar a sua vida. Então, o primeiro ponto é o seguinte: eu quero que vocês entendam, numa perspectiva bíblica, que nós vivemos uma luta, nós estamos lutando. O cristianismo ele fala sobre luta, o Novo Testamento ele fala sobre a batalha, para que você esteja preparado para uma luta. Judas deixou escrito: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Judas, versículo 3. Então, Judas, preste atenção nisso. O Judas ele pretendia escrever a respeito da salvação. Tem coisa melhor para um crente falar do que a salvação? Tem coisa mais importante para um crente do que a salvação? Mas Judas fala assim: olha, eu queria escrever da salvação, mas eu entendo que devo escrever a respeito de outro assunto. Então, existe um assunto para Judas que era tão importante a ponto dele não falar da salvação, mas falar desse assunto. E ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar a respeito de batalhar pela fé. Batalhar pela fé. No tempo de Judas acontecia algumas heresias, como aconteceu em todos os tempos, grandes heresias, tentando adentrar a igreja, e ele dizia que era necessário combater. Os outros apóstolos também traziam a mesma ideia. É necessário combater, é necessário descobrir quem são os apóstatas, quem são os heréticos, e combater aquilo que eles estão falando, combater as heresias. A igreja tem duas grandes lutas desde que ela foi fundada. A primeira é espalhar a verdade. A igreja, ela existe para espalhar a verdade, era para trazer o conhecimento ao mundo sobre Jesus. Jesus é a verdade. A verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa, é Jesus. Tudo que nós podemos entender do mundo tem a ver com Jesus. Tudo que nós entendemos por verdade tem a ver com Jesus, porque Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o outro ponto é combater, a outra luta da igreja é combater a mentira. Ora, se você está trazendo a verdade, não é evidente que você vai combater a mentira. Se você vai trazer a luz, não é evidente que você vai combater as trevas. A igreja tem duas grandes lutas, aonde a verdade entra, a mentira precisa sair, e a igreja precisa combater, os crentes precisam
enfrentar a mentira. Se você aceita a mentira, você está fazendo um serviço contrário. Se você aceita a mentira no lugar da verdade, você está fazendo um serviço contrário do que a igreja, do que os crentes deveriam estar fazendo. Então, nós temos que entender isso para que a gente não se cale em meio às coisas que vêm acontecendo. No século XIX, temos ali o Karl Marx. O Karl Marx foi um filósofo muito importante, de fato, e ele trouxe muitas ideias no século XIX que ainda influenciam o mundo inteiro. Praticamente o mundo inteiro é influenciado pelas ideias do Karl Marx. O Marx escreveu vários livros, muitos livros, e dentre eles os mais importantes são o Capital, o Manifesto Comunista e A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Esse terceiro livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, ele foi publicado depois da morte de Marx por Engels. Engels, que era o parceiro de Marx. Então, alguns atribuem o livro ao Engels, mas o livro foi escrito pelo Marx e publicado pelo Engels. No primeiro livro, O Capital, o Marx faz várias críticas a respeito de como as pessoas trabalham, de como os proprietários, os burgueses trabalham com dinheiro, como eles roubam os pobres, como é que eles roubam os trabalhadores. Esse Capital é um conjunto de livros, não é um livro só, um conjunto de livros, muito grande, muito difícil de se ler, mas o Manifesto Comunista pode ser classificado como um dos livros mais perigosos do mundo. Ele pode ser colocado tranquilamente do lado do livro do Hitler, o Mein Kampf, pelo seu perigo, pelas ideias contidas nele. O Manifesto Comunista, ele é um livretinho, um livro muito pequeno, e nesse livro Marx ele chama os trabalhadores para uma luta, para batalhar. Quais que são as ideias do Marx? O Marx dizia que toda a história ela acontece por causa devido às lutas de classe. Então, segundo ele, todo o tempo, em toda a história, existiu uma classe superior, uma classe que dominava o mundo, uma classe que dominava os meios de produção, e uma classe que era explorada por essa classe dominante. Essa classe explorada, com o passar do tempo, ela se revoltava contra a classe dominante, e a luta de classes fazia com que todo o sistema mudasse, se invertesse de alguma forma, e a história se desenvolvia assim sempre. Essa era a ideia do Marx, era uma ideia materialista histórica. Por que a história acontece? Por que a história se movimenta? Por causa da luta de classe das pessoas, por causa do meio de produção, por causa do material, por causa do consumo. O Marx diz que no tempo dele, o capitalismo, os burgueses estão oprimindo os trabalhadores, oprimindo o proletariado, como ele chamava, e ele incentiva, ele chama os trabalhadores, o proletariado, para se rebelar, para se revoltar contra os burgueses, contra os donos de terra, contra os patrões, contra os donos de meio de produção, e tomar deles, exatamente, tomar deles a força e colocar aí uma ditadura do proletariado. Nesse terceiro livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, é um livro onde ele vai explicar, prestem atenção, ele vai explicar de onde surgiu toda isso que acontecia no tempo dele, essa exploração que acontecia no tempo dele. Então, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. O Estado é o último ponto. O Estado é o que essas pessoas ricas, o que esses burgueses utilizavam para dominar o proletariado, os pobres. Mas por que o Estado fazia isso? Porque essas pessoas, elas tinham propriedade privada e elas queriam manter a sua propriedade privada, suas casas, suas terras, seus animais, suas famílias, porque ele classifica a família como sendo uma propriedade privada. E a família? De onde vem a origem da família? Bem, a família vem para formar essas coisas, segundo Marx. Então, segundo ele, o que acontece? Nesse livro ele vai dizer o seguinte, que a formação da família se deu porque numa época onde as pessoas não tinham família, era uma espécie de um paraíso inicial da humanidade, as pessoas viviam todas em tribos, e aí elas dividiam tudo, elas não tinham a sua própria casa, elas plantavam tudo junto, elas comiam tudo junto. As famílias eram comunas, onde não havia casamento, então os homens e as mulheres faziam sexo sem nenhum tipo de compromisso,
e aí geravam filhos, esses filhos sabiam quem eram as mães, mas não sabiam quem eram os pais, então não se formavam famílias, não se formavam grupos que nós conhecemos hoje como pai, mãe, avô, avó, tio e tia. Eram só pessoas crescendo, se desenvolvendo e tendo tudo em comum. Isso ele diz nesse livro. Segundo ele, um belo dia, um homem resolveu, que queria ter as suas próprias coisas, e então ele separou um pedaço de terra e chamou de seu, plantou as coisas e disse que era sua, pegou uma mulher, chamou de sua, e essa foi a primeira pessoa a ser escravizada. Sim, segundo Marx, as mulheres casadas são escravizadas. Essa foi a primeira pessoa a ser escravizada, e ele teve filhos e escravizou esses filhos também. Então, a mulher, segundo Marx, ela é escrava de um homem que tem propriedade privada e trata ela como propriedade privada, e os filhos são esses empregados que ele forma. Tudo isso para ele manter a sua propriedade, e aí, por causa dessa propriedade, é formado o Estado. Veja bem, essa é a mente doente de Karl Marx. Então, o que é o marxismo? O que o marxismo ele se propõe a fazer? O marxismo ele não é só uma visão política, ele é uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É uma visão de mundo, é da forma que você vê o mundo. Então, eu sou crente, eu sou um cristão. Então, a minha cosmovisão é cristã. Eu enxergo o mundo através do cristianismo, como um óculos que eu utilizo. O marxismo, ele é uma cosmovisão. Os marxistas, eles enxergam o mundo através da lente de Marx. O marxismo não é uma proposta para entender o mundo, é uma proposta para transformar o mundo. Marx não se propôs entender como o mundo era. Ele propôs transformar o mundo da forma que o mundo deveria ser. E o marxismo pretende transformar o mundo em um mundo sem Deus. Marx colocava a ideia de Deus como sendo uma ideia ridícula, como sendo absurda, como sendo algo que trazia prejuízos para a classe operária, porque a ideia de Deus, ela fazia com que o operário fosse dominado pelos capitalistas, dominado pelos burgueses. E o marxismo ele se adapta a qualquer coisa, inclusive ao cristianismo, porque ele não trabalha com a ideia de verdade, ele não trabalha com a ideia de moral. Então ele pode usar qualquer pensamento, ainda que seja contraditório, porque não existe uma ideia de certo e errado dentro do marxismo. Só existe a luta de classe e a ideia da abolição daquilo que não presta segundo a luta de classe. Então, o que Marx diz, por exemplo, sobre a religião? Olha só, isso são frases de Marx, são frases do próprio Marx, não é que ninguém atribuiu a Marx, não é que o Engels falou, não, Marx escreveu isso. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como é o espírito de uma situação carente de espírito, é o ópio do povo. O que Marx quer dizer com é o ópio do povo? O ópio era uma droga utilizada para cirurgias, era uma droga anestésica, também era vendida como droga, como hoje é a cocaína, a maconha, e ela tirava a realidade das pessoas, ela anestesiava, era usada para cirurgia de tão forte que ela era. O que Marx fala da religião? Que a religião, ela anestesia a mente das pessoas e faz com que eles não percebam a luta de classe. Por isso que as pessoas, os ricos, os burgueses continuam oprimindo. Eles utilizam a religião para oprimir o pobre, porque o pobre fica anestesiado com a religião. Outra frase dele, a religião é apenas o sol ilusório que gira em torno do homem, enquanto ele não girar em torno de si mesmo. Então, segundo Marx, o homem só tem religião porque o homem não se achou, porque o homem não se encontrou. Marx é extremamente naturalista. A religião é algo fora do homem, é algo que o homem imagina. O homem tem que se encontrar para que ele saia da religião. Outra frase, as acusações feitas ao comunismo a partir de pontos de vista religiosos, filosóficos ou ideológicos não merecem exame aprofundado. Isso está no Manifesto Comunista, Marx falando a respeito de críticas que foram feitas ao comunismo. Ele fala, todas as críticas que foram feitas ao comunismo a partir de pontos de vista religioso, filosófico, ideológico, não merecem atenção. Você não tem que discutir com o religioso, não importa o que o religioso fala,
Aquilo que a religião tem a dizer do comunismo não serve para nada. Então, o que o marxismo diz, por exemplo, a respeito da realidade? Olha só essa frase de Marx. Até agora, os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo de várias formas. O que importa é transformá-lo. Então, o marxismo não pretende entender o mundo, ele pretende transformar o mundo. Todo marxista, ele está disposto não a conversar com você, não a entender o que você tem a dizer, não a entender o seu ponto de vista, mas transformar o seu ponto de vista. A violência é a parteira de toda a velha sociedade que está grávida de uma nova. Então, Marx entendia que para transformar a sociedade era necessário violência, era necessário utilizar de força bruta, era necessário utilizar de qualquer tipo de poder que você tivesse para fazer essa transformação. E essa frase aqui, olha só isso, essa frase também é do Manifesto Comunista, Marx falando a respeito da comuna das mulheres, como ele gostava de chamar, a comuna das mulheres. O que é a comuna das mulheres? É aquela ideia que está naquele outro livro, da origem da propriedade privada, da família e do Estado. Aquela ideia de que a primeira sociedade ela era perfeita e ela vivia toda em comunas, né? Elas tinham tudo em comum, inclusive as mulheres. Então as mulheres elas faziam sexo com todos os homens, não havia casamento. E Marx fala que isso deveria voltar. Essa é a proposta de Marx em relação às mulheres, aos homens, ao casamento. Não existe casamento, o que existe é uma comuna de mulheres. São mulheres que podem ser compartilhadas com todos. Exatamente isso, mulheres compartilhadas com todos. Então, olha essa frase dele. É evidente que com a abolição das atuais relações de produção, desaparecerá também a comunidade de mulheres que deriva dessas relações. Essa comunidade de mulheres que deriva das relações é o casamento que ele está falando. Ou seja, a prostituição oficial e não oficial. O que ele fala a respeito das mulheres casadas? A mulher casada é uma prostituta não oficial. Ela se prostitui com o homem e não recebe nada. A prostituição oficial é aquela onde a mulher recebe alguma coisa. Então, quando houver abolição de relações de produção, também acaba o casamento e acaba essa diferença de prostituição oficial e não oficial. Todas essas ideias do Marx, elas continuam hoje ainda muito fortes. Mas, em 1917, aconteceu a primeira revolução, de fato, marxista. Marx morre e ele não vê uma revolução. Ele morre e a revolução não acontece. Acontece a Primeira Guerra Mundial e acontece justamente o contrário. O proletariado se une aos seus patrões e vão defender os seus países. Não acontece o que Marx falou. Marx fala de que os proletários eles não têm uma pátria, eles têm uma classe. Os proletariados eles são, ao redor do mundo, o mesmo povo. Não existe pátria. Mas em 1917, 3 homens eles lideram uma revolução. Lenin, Trotsky e Stalin. A primeira revolução, de fato, marxista, lá na Rússia. Eles tomam a Rússia, eles conseguem depor a família real, eles matam a família real e dá-se início à Rússia comunista. Só que a barbárie é gigante. Eles colocam em prática tudo aquilo que Marx falou, exatamente tudo. Eles não falham em nada. Talvez o seu professor diga que não foi isso, porque seu professor certamente é comunista, marxista, e ele fala, não foi bem assim não, eles fizeram diferente. Mas não foi. Lenin fez exatamente tudo que Marx falou. Lenin fica pouco tempo no poder, morre. O Stalin assume, passa muito mais tempo e eles fazem exatamente, inclusive a comuna de mulheres, o Stalin faz na Rússia. Eles fazem tudo. A barbárie é grande demais, morre. Durante o período de Lenin a Stalin, morre mais de 25 milhões, pelo menos 25 milhões de pessoas na Rússia. Nesse período, enquanto acontece essa revolução, em outro lugar, lá na Itália, de Mussolini, um homem chamado Antônio Gramsci, ele é preso pelo Mussolini. O Antônio Gramsci, ele é líder do Partido Comunista lá na Itália. O Mussolini é contra o comunismo,
prende o Gramsci, e o Gramsci preso, ele faz algumas avaliações a respeito das revoltas comunistas, de como elas estão acontecendo, por que elas não estão dando certo, por que o proletariado não desenvolve a consciência de classe que Marx tinha proposto. E aí o Antônio Gramsci preso, ele escreve o que ficou conhecido como os Cadernos do Cárcere, cerca de 2.848 páginas. Ele vai escrever falando por que não deu certo. Isso é utilizado até hoje, esses escritos do Gramsci. Então, o Gramsci, ele percebeu que a consciência de classe ela não foi despertada durante as revoluções, a russa e outras revoluções. Por quê? Porque o problema era cultural, porque a base da cultura ocidental era a moral judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. O Gramsci propôs, então, que essas coisas deveriam cair. Ele propôs uma hegemonia, uma revolução psicológica e o domínio psicológico da população. Então, os agentes da revolução não seriam mais o proletariado, como Marx tinha falado, não seriam mais os trabalhadores, mas sim os formadores de opinião, os professores, os artistas, jornalistas, escritores, os intelectuais inorgânicos. Ele propôs o seguinte: o historicismo. Os fatos reais da história não importam. Eles precisavam adequar o pensamento das pessoas à luta de classe. Então, toda a formação de história daí para frente seria com base na luta de classe. Seria fazendo as pessoas pensarem que a história acontece do jeito que Marx tinha falado. Então, os agentes transformadores agora não seriam mais os trabalhadores, seriam os intelectuais. Então tá aí, essa é a cara do Gramsci e algumas frases dele. O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos, em um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãs, não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Frase do Gramsci. Outra frase é muito boa dele. Nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, sua arte, sua literatura contra eles mesmos. Outra frase dele. Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Essa era a ideia do Gramsci. Mais ou menos ali na mesma época, começou um pouco antes a união desses homens, um grupo de pensadores também marxistas, eles se reuniram dessa vez lá na Alemanha do Hitler, pouco antes do Hitler tomar o poder, né, eles se reuniram e formaram o que foi conhecido como a Escola de Frankfurt. Depois que o Hitler toma o poder, eles vão para outro lugar, eles vão para os Estados Unidos e continuam a Escola de Frankfurt lá. Mas o que é a Escola de Frankfurt? Eles fizeram a mesma coisa que o Gramsci. Eles se reuniram para fazer críticas a respeito de como as revoluções comunistas não estavam dando certo. Por que não estavam dando certo? Então, eles proporam que a mesma coisa que o Gramsci, basicamente, que o problema era a cultura ocidental, a moral judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Esses são os principais membros da Escola de Frankfurt. Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm, Theodor Adorno, Marx Horkheimer e Felix Well. Esses são os principais, os homens que deixaram um legado pior para a história. Então, os membros da Escola de Frankfurt, eles tomaram para si a missão de destruir a cultura ocidental para implantar a consciência de classe. Foi desenvolvida a teoria crítica, onde tudo passa pelo crivo da visão marxista, e se coopera com a revolução é bom, se não coopera com a revolução é ruim. Que mais eles proporam? Proporam destruir a base da sociedade. Qual que é a base da sociedade desde Marx? A família. Eles proporam a criar a revolução dos oprimidos, dos negros, dos gays, das mulheres, etc. E eles proporam formar um condicionamento psicológico por meio da massificação da informação. Como assim? É fazer com que todas as coisas o tempo todo ficassem jogando aquela informação todo lado para que a pessoa fosse bombardeada por aquela ideia.
Então, por que as coisas se tornam comuns? Porque eles fazem com que seja comum. O tempo todo em novelas, desenhos, jornal, revistas, programas, todo tipo de entretenimento, eles vão colocando aquelas informações e as coisas passam a ser normais. Então, todas essas ideias reunidas do Marx, Gramsci, Escola de Frankfurt, outros pensadores, como George Lukács, a partir da década de 60, isso formou o que ficou conhecido como a nova esquerda, a New Left. Então, o que eles fizeram, essa nova esquerda fez? Eles introduziram o preconceito. Tudo que discorda da revolução é preconceito. Tudo, qualquer coisa que discordar da revolução é preconceito. Se você não concorda com a revolução LGBT, é porque você é preconceituoso. Acabou. Se você não concorda com a revolução feminina, porque você é um sexista. Então, tudo se tornou preconceito. Eles introduziram o politicamente correto. Não é correto afirmar nada contrário à revolução. Eles fazem com que as pessoas pensem que afirmar alguma coisa que vá contra a ideia de direitos de gays, por exemplo, isso não é correto. Politicamente, isso é incorreto. E aí faz com que você troque palavras, troque frases, troque ideias, porque não é correto afirmar essas coisas. Introduziram o multiculturalismo. Tudo que um determinado grupo começa a fazer pode ser classificado como cultura. E aí, eles podem classificar algo que eles gostam como uma cultura, e você não pode desfazer, porque é cultural. Então, por exemplo, os índios matam crianças até hoje. E eles não aceitam que você vai dizer que os índios não podem matar crianças, porque eles dizem, não, isso é cultural, você não pode destruir a cultura do índio. Porque para eles matar crianças é algo bom, é algo normal, é algo que deve ser feito. Mas, por exemplo, eles combatem o que eles chamam de cultura do machismo, cultura do estupro. Ora, uma cultura eles dizem que você tem que preservar, outra cultura eles dizem que você tem que combater. Não é o que é bom ou o que é ruim, porque matar crianças é ruim, mas eles não classificam assim, o que é bom ou o que é ruim. É o que é bom ou é ruim para a revolução. Para a revolução, matar crianças é bom. A ideia do aborto é alguma coisa que vai a favor da revolução. Então, aceitar que crianças morrem, que podem ser mortas por um determinado grupo, é algo que favorece, certo? Então, eles introduziram também o desconstrucionismo. Tudo que é tomado como verdade e cultural pode ser destruído pela causa, certo? Então, eles desconstroem. É muito comum você ouvir, por exemplo, frases assim, nós temos que desconstruir esse conceito. Essa ideia de desconstrução é uma ideia da escola de Frankfurt. Eles introduziram essa ideia. Não é de rever o conceito, não é de analisar o conceito, não é de pensar a respeito, não é de debater o conceito, é de desconstruir. E desconstruir, na verdade, é destruir, é se livrar daquilo e colocar algo novo no lugar. Certo? Então, essa esquerda tomou as universidades, isso desde a década de 60. Tomaram as universidades, os jornais e a classe artística. E eles seguem criando seus intelectuais inorgânicos. Os alunos das universidades se tornaram os professores das escolas, os jornais manipulam as notícias e os artistas produzem conteúdo marxista. Isso o tempo todo, desde a década de 60. Isso tem mais de 70 anos que vem acontecendo. E eles se empenham em criar políticos, e esses políticos financiam esses grupos e criam leis para esses grupos, e eles vão um mantendo o outro. As únicas finalidades de todos eles são destruir a cultura cristã, criar um caos social e instalar o governo marxista. Para vocês terem uma ideia, olha só, dentro das universidades, nós encontramos pessoas como Marilena Chauí. Essa senhora aí, ela é professora emérita de filosofia da Universidade de São Paulo e também é conhecida por sua atuação política, tendo combatido a ditadura militar e sido uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores, o PT. Ela é uma marxista ferrenha, ela tem vários livros escritos já sobre
marxismo, sobre luta de classe, sobre família, burguesia, ideologias, tudo. E a Marilena Chaui, essa senhora, é hoje a filósofa mais importante do Brasil, é a que ocupa o cargo mais alto da USP, certo? E olha só algumas coisas que ela fala, né? Então, essa pensadora contemporânea, em 2016, ela palestrou em uma das escolas mais caras de São Paulo, a Oswald de Andrade, no evento Política em Pauta. Olha o que ela vai falar para jovens de 12 a 18 anos. Você pode encontrar pedaços dessa palestra no YouTube, não tem ela inteira, só tem alguns pedaços, mas olha só. Os caras fazem um barulho defendendo a família como uma instituição natural, eterna, sabe? São bestas. Isso é o que ela está falando para alunos de 12 a 18 anos. Isso que entendemos que é o pai, a mãe e os filhos e que tem que acrescentar avô, avó, tios, tias, isso é uma invenção do capitalismo durante o século XVIII e durante o século XIX. Então tem data esse tipo de família chamada família conjugal. Olha só o que ela ensina para jovens, olha o que ela ensina para estudantes. Ela diz que a família que nós conhecemos hoje foi criada pelos capitalistas no século XVIII e XIX. Sabe, o Marx, pelo menos, ele foi lá atrás, ele diz que lá no começo da civilização, as primeiras civilizações eram comunas, e lá alguém desenvolveu essa ideia de família, mas não, ela vem dizer que no século XVIII, quer dizer, é uma retardadice, uma idiotice, tirada, sabe Deus de onde, né? Mas ela afirma isso para alunos. E o que acontece quando um filósofo, o que acontece quando um professor extremamente ovacionado, uma pessoa extremamente importante, ela começa a falar alguma coisa como se fosse verdade? O que acontece é que as pessoas aceitam como sendo verdade. E muitas pessoas aceitam que ela está falando isso, que essas coisas são isso mesmo, são verdade, e quando não são. Isso é de uma maldade gigante, né? E ela faz isso em vários livros, em várias palestras, e ninguém corrige ela. As pessoas deixam uma mulher dessa falar esse tipo de besteira o tempo todo. Dentro ainda de todas essas porcarias, nós temos a ideologia de gênero. Talvez a pior de todas as ideologias do nosso tempo, a mais terrível, talvez se a gente fosse classificar algo que Satanás poderia utilizar com mais força no mundo, seria a ideologia de gênero, porque ela nega de uma forma absurda a realidade, a verdade. Nós já falamos aqui no começo do vídeo, a verdade é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo, a mentira também é uma pessoa, aliás, ela tem um pai, né, que é o diabo. Jesus fala, Satanás é o pai da mentira. Então, a ideologia de gênero, ela se propõe a dizer o seguinte, que uma pessoa, ela nasce do sexo masculino ou do sexo feminino, mas o sexo é só a genitália, o sexo só define se ele tem pênis ou se tem vagina, mais nada. O gênero é se vai ser homem, se vai ser mulher ou se vai ser qualquer outra porcaria. Eles criam vários tipos de ideia, como neutro, fluido, pan, e outras besteiras, inclusive gêneros bestiais, de animais, essas coisas. Então, o primeiro caso de ideologia de gênero, aliás, o primeiro caso de destruição da ideologia de gênero foi criado, foi citado, foi construído por um homem chamado John Money. John Money era um psicólogo e ele estudava essa ideia. Ele foi a primeira pessoa a utilizar a ideia de gênero, o conceito de gênero, em 1955, em um dos seus artigos, e nesse caso muito conhecido, pouco divulgado, pouco falado. Ele é muito conhecido dentro dos marxistas, dentro da esquerda, mas ele é ovacionado como sendo algo maravilhoso. Mas está muito fácil você procurar aí, você pode procurar no Google, coloca aí o caso David Hyman ou John Money, e você vai ver que coisa terrível que foi isso. Então, em 1965, uma família teve 2 filhos, o Bruce e o Brian. O Bruce e o Brian, gêmeos, e eles tiveram problema de fimose. Os pais levaram eles para fazer uma cirurgia, e durante a cirurgia, eles ainda muito bebezinhos, menos de 1 ano, o Bruce
ele teve um problema na hora da cirurgia ali, foi queimado um pedaço do pênis dele, porque foi feito com uma forma nova de cauterização, e o pênis dele foi queimado. Então, agora os pais tinham os dois meninos, o Brian, bom, inteiro, com saúde, e o Bruce com um problema no seu pênis. E aí, eles ficaram sabendo desse médico, o John Money, que era um psicólogo, que estava estudando essas questões de gênero. O que o John Money fazia? Ele estudava pessoas que tinham nascido com dois gêneros, aliás, dois sexos. Essa ideia de gênero foi ideia dele, mas dois sexos, né, pessoas que eram hermafroditas, tinham tanto o sexo masculino quanto feminino, e ele tentava entender, ele tentava explicar por que uma pessoa com dois sexos, ele ou era um homem ou ele era uma mulher, de onde desenvolvia essa ideia, e ele falava que o gênero era uma construção social, a construção da sociedade. Esse casal, o pai do Bruce e do Brian, viram ele dando uma entrevista e, com o filho agora com um problema na genitária, levaram para ele para ver o que ele podia sugerir. E aí, agora imaginem só o John Money tendo isso nas mãos, tendo um experimento desse na mão. Duas crianças nascidas dos mesmos pais, na mesma data, gêmeos idênticos, e um agora com defeito e o outro inteiro. Ele poderia fazer um experimento da vida dele, e foi exatamente o que ele fez. Ele convenceu os pais de que eles poderiam criar o Bruce como uma menina. Então mudaram o nome do Bruce para Brenda, e aí fizeram uma cirurgia no Bruce, não fizeram uma troca de sexo nele, como alguns acham que fez, não foi uma troca de sexo ainda, só amputaram o resto de pênis que ele tinha, e ele fazia xixi por um canal, orifício no abdômen. Ele não tinha uma vagina, não foi construído uma vagina nele. Foi proposto que isso fosse feito mais para frente, mas vestiram ele como uma menina, colocaram o nome de menina e foi dito, olha, você vai criar ele como uma menina, davam hormônios para que ele desenvolvesse um corpo de menina e ele passava anualmente com o Dr. Money para fazer os seus experimentos, o que ele chamava de o acompanhamento. Durante 14 anos da vida de Bruce, ele foi chamado de Brenda, ele achou que era uma menina, mas ele nunca se aceitou, ele teve muitos problemas a vida inteira, ele não gostava de brincar com bonecas, ele não gostava de brincar com outras meninas, ele queria brincar com os meninos, ele não gostava de usar vestido, ele não se entendia, a família dizia que ele era uma menina, ele não tinha ideia de que podia ser qualquer outra coisa, mas ele nunca se aceitou daquele jeito, e aí aos 14 anos ele se revolta, ele está muito abalado, entra em depressão, tenta se matar, e aí os pais resolvem levar ele para um outro psicólogo, e esse psicólogo, conhecendo o caso, fala para eles, olha, vocês têm que contar a verdade para essa criança, e os pais acabam contando para ele. Contando a verdade para ele, o Bruce, então, ele muda de novo de roupa, muda de nome, passa a se chamar David, assume o nome de David, começa a tomar agora hormônios para mudar o corpo de novo para um menino e cresce agora como menino. Mas pense na cabeça desse jovem como ficou. Aos 14 anos descobri que ele é um menino, o irmão dele descobriu que ele era um menino e com o tempo o Bruce ele vai contar, o David agora ele vai contar para os pais tudo o que acontecia com o Dr. John Money. Os pais nunca mais levaram para o Dr. John Money. E o David vai dizer tudo que passava lá durante esse período que eles passavam juntos. O Dr. John Money fazia diversas experiências com ele. O doutor colocava os dois nus e colocava um sobre o outro. Eles faziam posições de sexo o tempo todo. O Bruce ficava em cima do Brian, ou ficava de quatro com o Brian por trás dele fazendo posições sexuais. Houve um caso em que eles tiraram foto. Enfim, eram coisas terríveis que esse doutor fazia com as duas crianças. Eles crescem, né? Depois de um tempo, um outro médico vai descobrir o caso e ele convence o David a fazer um documentário. O David, já adulto, esse jovem, ele consegue se casar, mas depois de um tempo a esposa não consegue mais ficar com ele, abandona ele por causa das crises fortes de depressão que ele tinha. E esse doutor que encontra o David
consegue falar com ele, convence ele a fazer um documentário. Tem um documentário, tinha um documentário mais extenso no YouTube, não tem mais. E depois que é feito esse documentário, é feito algumas publicações, passado algum tempo, o David vai até um supermercado com uma arma dentro de um carro, e dentro do carro, no estacionamento do supermercado, ele dá um tiro na cabeça, ele comete suicídio. O irmão dele, o Brian, ele acaba também morrendo por overdose de remédios, por causa de uma depressão muito forte que ele tinha também, e os pais entram para o alcoolismo. Então nós temos uma família inteira destruída por essa ideologia de gênero já no começo, assim que ela começa a se desenvolver, essa foi a primeira família que foi destruída por essa desgraça da ideologia de gênero, né? Lembrando que assim o Dr. Diomone ele fez diversos trabalhos, entrevistas, livros, muitos artigos dizendo que esse caso foi um sucesso. Ele mentiu absurdamente. Ele disse que tudo deu certo. Ele nunca publicou o nome verdadeiro das crianças. Então ele apresentava o caso como o caso John Joanne, né, João Joana, dizendo que o João ele passou para Joana e deu tudo certo, que foi maravilhoso. Até hoje, ele, mesmo a verdade estando à tona, a galera da esquerda tem isso como se foi um sucesso para a ideologia de gênero, acusa a família de ter tentado criar o David da forma errada, para dizer que a ideologia de gênero é verdadeira. É um absurdo revoltante. Dentro ainda dessa ideia de ideologia de gênero, nós temos aí algumas acusações. Quais são as acusações que eles fazem em relação a nós? Eles fazem, os propagadores dessa ideologia de gênero, eles fazem em relação aos cristãos. Olha só, a sociedade ocidental não faz a distinção entre sexo e gênero para justificar a dominação do homem sobre a mulher. Lembrando que essa ideia vem desde o Marx. O Marx já falava sobre isso, que o primeiro homem pegou uma mulher para dominá-la, para escravizá-la. Outra acusação, a igreja cristã é responsável pelo machismo e por todas as formas de preconceito, por impor às pessoas um modelo de família fundamentado na Bíblia. Então, segundo eles, a Bíblia é machista, a igreja é machista, nós impomos que as mulheres sejam mulheres, que as crianças sejam crianças, que os héteros sejam héteros, nós impomos isso e nós somos responsáveis por todo tipo de preconceito. E quais são as soluções que eles trazem? A solução é massificar por meio da mídia e da educação que sexo e gênero são distintos, usar o Estado para impor esta agenda, reforçando o conceito de ideologia de gênero, identidade de gênero. Eles querem também retratar a prática sexual como questão de escolha e não como algo moral. Então eu escolho ser o que eu quiser e acabou. E desconstruir o conceito judaico-cristão de família. Esse conceito judaico-cristão, ele é prejudicial, ele escraviza as pessoas. Eles querem rotular de preconceituoso pessoas ou instituições que sustentam o modelo da família tradicional. Então, se você diz que existe uma família tradicional, que é marido, mulher e filhos, você é um preconceituoso, porque você não aceita outras famílias. E eles querem ensinar às crianças nas escolas todas as formas de sexualidade, incentivando-as a experimentar a todas. Eles não falam abertamente assim, toda sexualidade, não, eles dizem toda forma de amor, que é para ficar bonitinho, né? Lógico. Mas eles dizem que toda forma de amor importa, toda forma de amor é válida, né? E dizendo que se você não aceita o que na verdade é a sexualidade, não aceita essa sexualidade, não, você não aceita a forma de amor, porque você é um preconceito, um machista, homofóbico, certo? Para vocês terem uma ideia, olha só isso. O plano LGBT da Secretaria de Direitos LGBT da Presidência da República de 2010. Em 2010, havia uma Secretaria de Direitos LGBT da Presidência da República, certo? Então, o que eles preparavam nessa secretaria? Livros didáticos defendendo a família LGBT, cota para professores LGBT, ensino de diversidade sexual para as crianças de até 10 anos, bolsa de estudo LGBT, reforma agrária para a população LGBT, campanhas publicitárias de valorização da população LGBT,
distribuição de material acerca do processo transexualizador do SUS. O que é esse processo transexualizador do SUS? É um processo de mudança de sexo gratuito no SUS e prioritário para pessoas que queiram mudar de sexo. Olha só isso, linguagem neutra, linguagem de gênero, né? Meninas, meninex. Olha só, então, a pretexto de incluir todos os gêneros, o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, passou a adotar em comunicados oficiais uma grafia que elimina os e as em palavras como alunos e alunas, substituindo essas letras por X, alunos. Essa matéria já tem uns 3 anos já, isso é até antigo. Muitas outras escolas já estão fazendo isso, chamando de meninas, menines, alunos, né? Todos, né? Boa tarde a todos, eles colocam assim em comunicados. Isso é um absurdo, é uma mudança na linguagem para convencer as pessoas da ideologia de gênero. Não é para aceitar o homossexual, é para convencer da ideologia de gênero. Olha só isso. O PL 5002 de 2013 do Jean Willis do PSOL e da Érica Concai do PT. Troca de sexo. Isso é um projeto de lei, tá? O artigo 5º. Com relação às pessoas que ainda não tenham 18 anos de idade, jovens, menores de idade, a solicitação do trâmite a que se refere o artigo 4 deverá ser efetuada através de seus representantes legais e com a expressa conformidade da vontade da criança ou adolescente, levando em consideração os princípios de capacidade progressiva e interesses superiores da criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que isso está dizendo? Que para fazer aquela mudança de sexo do SUS lá, né, deveriam comparecer o responsável, né, o adolescente ou criança mais o responsável, levando em consideração o desejo superior da criança ou do adolescente. Mas veja só esse inciso: quando por qualquer razão seja negada ou não seja possível obter o consentimento de algum dos responsáveis do adolescente, ele poderá recorrer à assistência da Defensoria Pública para autorização judicial mediante procedimento sumaríssimo que deve levar em consideração os princípios de capacidade progressiva e interesses superiores da criança. O que isso quer dizer? Que se meu filho quer trocar de sexo, vai lá fazer um cadastro no SUS, mas eu não quero que ele faça isso, eu não aceito, não aprovo, eu não vou levá-lo, eu não vou autorizar. Ele pode recorrer à Defensoria Pública e eles vão autorizar, mesmo que eu não autorize, porque primeiro importa o interesse da criança ou adolescente. Isso é para qualquer idade, tá? E isso é prioritário. Se tem uma pessoa com câncer, ou uma pessoa que quer mudar de sexo, o que o SUS vai fazer primeiro? A mudança de sexo. Aí nós temos aqui, veja só, a Unicef, prestem atenção, a Unicef, que é um órgão da Organização das Nações Unidas, da ONU, todos conhecem a ONU, muita gente fala mal da ONU, algumas pessoas falam assim, que é isso, a ONU é uma instituição maravilhosa. Vamos lá então. Eles têm como objetivo promover a defesa, a Unicef tem isso, né? O objetivo é promover a defesa dos direitos das crianças, ajudar a dar respostas às suas necessidades e contribuir para o seu desenvolvimento, criando condições duradouras. Vamos lá. Em abril de 2021, eles publicaram um relatório sugerindo que não há evidências para concluir que crianças expostas à pornografia possam ser prejudicadas. O relatório também afirma que impedir que uma criança tenha acesso a conteúdo pornográfico é uma agressão aos direitos das crianças. Olha só o que a Unicef está dizendo, que não existem evidências de que uma criança ver pornografia faz mal e que se eu tentar impedir que meu filho veja pornografia, o que eu estou fazendo é agredindo os direitos dessa criança, do meu filho. Isso a Unicef, um órgão da ONU. Aí nós falamos que a ONU é uma organização criminosa, uma organização comunista, partidarista, de esquerda, e algumas pessoas falam que a gente está exagerando. Mas veja só, olha só essa aberração
da ideologia de gênero. Uma delas, tem piores. Em 2015, e eu estou trazendo 2015 para você ver que tem coisa acontecendo há muito tempo. Em 2015, o canadense Stephen, de 46 anos, deixou a esposa e seus 7 filhos para viver como uma menina de 6 anos de idade. A mudança aconteceu depois da decisão do canadense de se assumir transgênero publicamente. Agora, Stephen atende pelo nome de Steph. Então tá aí um homem de 46 anos, um homem adulto de 46 anos, ele se assume como uma pessoa de gênero. Mas olha só, ele não é uma mulher, ele não se identifica como uma mulher, né? Ele não é que ele é gay, ele é outra pessoa, ele não é uma mulher apenas, ele é uma menina, ele é uma criança de 6 anos, é assim que ele se enxerga. E aí querem que você aceite isso como sendo normal. Gente, o que esse homem precisa é de um psicólogo. Se você se enxerga como uma outra pessoa, você não está bem, você está doente, você precisa de ajuda. Você não está legal, você precisa de ajuda, você precisa de um médico. Porque ele precisa de ajuda médica. Mas não. O que fizeram com ele foi o seguinte, olha só, para você ver que maravilha. Ele foi adotado. Steph foi adotada recentemente por uma família que garante ter sido terapêutico, se libertar das responsabilidades de um adulto. Frase dele: estou vivendo um grande momento. Nós brincamos de colorir, fazemos coisas de criança, não há medicação, nem pensamento suicida, eu só preciso brincar. Ele apareceu em diversos programas, em diversos lugares, ele foi muito bem tratado, e tem sido aceito como uma menina de 6 anos, isso é absurdo. Ele não é uma menina de 6 anos, ele é um homem de 46 anos na época, né? Agora nós estamos em 2021, ele já é um homem deveria se aceitar, é um homem de 52 anos, mas ele ainda é uma menina de 6 anos, é assim que ele se identifica. Olha só que coisa maluca. A transgênero americana Eva Tiamat Baphomet Medusa, de 55 anos, arranca orelhas e nariz para tentar virar um dragão. É exatamente isso. Ele, primeiro, né, é esse homem, esse rapaz bonito, com uma criança, e ele disse, não, não sou mais um homem, não. Eu vou me assumir meu gênero é uma mulher? Não, não é uma mulher, é uma dragoa, é um dragão, é uma mulher dragão, né? Então, ele diz que ele muda o nome dele, faz diversas cirurgias, e ele é um dragão. Assim, ele não é uma mulher, ele não chega a dizer que é uma mulher, não é um gay, não é uma mulher, é um dragão, uma mulher dragão, certo? E ele tem sido aceito assim, como um dragão. Agora eu pergunto, se um dragão mata uma pessoa, é homicídio? Ele vai ser preso? Ele vai ser levado para um zoológico? O que vai acontecer com essa pessoa? Tem resposta para isso? São aberrações. Agora, olha que absurdo. Gente, isso de 1978, essa é a pior para mim, existem outras, mas essa é a mais antiga e para mim a pior que existe. NAMBLA, Associação de Amor Homem-Menino da América do Norte. Foi criada em 1978 e, segundo o site oficial, seu objetivo é acabar com a extrema opressão de homens e meninos em relacionamentos mutuamente consensuais. Pedofilia. Eles querem acabar com a ideia de pedofilia. Eles querem promover que isso seja normalizado. Olha só os valores deles. Construção de entendimento e apoio a tais relacionamentos, educando o público em geral sobre a natureza benevolente do amor homem-menino, cooperando com movimentos de lésbicas, gays, feministas e outros movimentos de libertação, apoiando a libertação de pessoas de todas as idades de preconceito e opressão sexual, aquela ideia marxista, né, de que uma classe oprime a outra. Olha só que frase bonita deles. Sabemos que as diferenças de idade não impedem a interação mútua e amorosa entre pessoas. NAMBLA se opõe fortemente às leis de idade, de consentimento e a todas as outras restrições que negam aos homens e aos meninos o pleno gozo de seus corpos e controle sobre suas próprias vidas. Lembrando
essa associação, desde 1978, ela age livremente. Ela não é nem a única. Tem muitas outras, ela só é a maior. E do meu ponto de vista, pelo menos, a pior delas. Ah, mas isso não vai entrar no meio do evangelho. Você colocou lá como heresia no começo. Cara, a igreja não vai aceitar isso. Vamos lá, então. Isso já entrou no meio evangélico. Há tempos. Então, matéria de 2017, eu resolvi pegar coisas de antes de 2018, porque surgiu uma ideia de que depois da eleição do Bolsonaro, aí os conservadores começaram a ficar agressivos, porque o Bolsonaro está no poder, e aí todas essas coisas vêm como resposta da esquerda em defender os grupos que começaram a ser oprimidos. Bom, vamos lá então. Então, em 2017, antes da eleição do Bolsonaro, já tinha essas coisas, né? Evangélicos se unem para combater preconceito dentro das igrejas. Preconceito dentro das igrejas. Assim, lógico que as igrejas são todas preconceituosas. Em parte por causa do ativismo conservador de alguns líderes evangélicos, especialmente no Congresso Nacional, pastores e fiéis herdaram uma reputação de intolerância aos olhos dos defensores do Estado laico e dos direitos humanos. Não herdaram por causa deles, não. Na verdade, isso já vem desde o Marx. Eles falando que a religião oprime as pessoas. Desde o Marx já era falado. E para muitos evangélicos, no entanto, a realidade é outra. Em diversas vertentes religiosas, existem iniciativas que pretendem evitar a disseminação de ideias preconceituosas e a defesa dos direitos humanos nas igrejas. Então, olha só isso. Em São Paulo, por exemplo, o pastor batista Marco Davi de Oliveira coordena um grupo de estudos sobre raça, evangelho, com o objetivo de combater o racismo dentro da igreja. Enquanto a pastora metodista Lídia Maria de Lima organiza eventos religiosos para fazer um alerta sobre a violência doméstica e praticar o que chama de teologia feminista. Olha que absurdo. É necessário se levantarem pastores para combater o racismo e pastoras para divulgar o que é uma teologia feminista. Gente, o feminismo é uma das coisas que mais odeia o cristianismo. Um dos maiores inimigos do cristianismo hoje é o feminismo. E aí uma pastora, teologia feminista, não existe isso. A centenas de quilômetros dali, o teólogo batista pastor José Barbosa organiza em Belo Horizonte o movimento Jesus Cura a Homofobia, que busca combater o preconceito contra gays entre os evangélicos. Quer dizer, Jesus não cura o homossexualismo, Jesus cura a homofobia. E eu não acredito que o homossexualismo seja uma doença, mas dizer que a homofobia é uma doença e dizer que Jesus precisa curar isso e dizer que isso tem que acontecer dentro da igreja. Quer dizer, a igreja é um lugar onde tem homofobia, por isso um pastor tem que se levantar para combater a homofobia, porque a igreja é homofóbica. Essa é a ideia que eles querem passar. Olha só o que essa Lídia, da outra matéria, Lídia Maria, olha o que ela tem a dizer, olha o que ela diz em uma publicação dela. A leitura bíblica que se faz nas igrejas é pensada a partir do patriarcado, dizendo que Deus é homem. Nossa, que absurdo dizer que Deus é homem. Fala dos pais da igreja, Abraão e Isaac. E o lugar da mulher está sempre em posição de submissão. Quando pensamos em teologia feminista, fazemos uma releitura dessa história bíblica. Então é um absurdo a ideia de reler a Bíblia com uma visão feminista. Isso é um absurdo. É desfazer tudo que a Bíblia está fazendo, é querer trazer um outro conceito. Olha só esse pastor aqui, o pastor Fábio Bezerril Cardoso. Olha que fotinha bonita dele, que eu peguei numa das redes sociais dele. O pastor Fábio Bezerril, da comunidade cristã Palavra e Vida, se declara comunista e diz, olha só, todo cristão deveria ser comunista. Olha outra coisa, eu não leio Marx para ser comunista, eu leio Jesus, porque para eles, Jesus é comunista. Veja bem, essas pessoas, eles não são pastores e se tornaram comunistas. Eles são comunistas e se tornaram pastores. Por quê? Porque eles se infiltram dentro da igreja para destruir a igreja. A ideia deles é fazer com que a igreja caia, é tirar os conceitos religiosos. Então eles entram para ser pastores, e eles não entram para ser pastores e se tornam comunistas. Eles são comunistas e vão se tornar pastores para espalhar essas suas ideias. Olha só o que estava no Facebook dele, eu recortei do Facebook dele,
Quem marcha hoje por Jesus deveria marchar no domingo na parada do orgulho LGBT contra o preconceito. Então, na cabeça dele, marchar para Jesus e marchar na parada gay é a mesma coisa. Os crentes deveriam marchar na parada gay contra o preconceito. Eles deveriam apoiar o orgulho gay. Quer dizer, nós pregamos que o homossexualismo é errado. Nós pregamos que isso é errado. É errado. A Bíblia diz que é errado. Nós não falamos que nós não odiamos gays. Nós não falamos que o gay tem que morrer. Nós não batemos em gays. Isso não acontece. Não tem um relato sequer. Você não vai achar um relato sequer de que um crente está batendo em gay. Não existe isso. Mas nós não aceitamos o homossexualismo como sendo uma conduta correta. A Bíblia diz isso. Mas ele diz que nós temos que pregar, nós temos que marchar junto com os gays pelo orgulho gay contra a homofobia. Olha só, o pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho, filiado ao PSOL, já foi candidato pelo PSOL, e ele afirma que nascer de Cristo é nascer para revolucionar. Então, você virou cristão, você tem que ser um revolucionário, você tem que ser um marxista. Ele defende a legalização do aborto, a liberação das drogas, casamento homossexual e etc. Olha só o que ele escreveu. O amor não pode conviver com a desigualdade, o racismo estrutural, o machismo e a LGBTfobia. Essa ideia de racismo estrutural, machismo estrutural, todas essas coisas, são aquelas ideias do Gramsci, são aquelas ideias da Escola de Frankfurt, são as ideias do Marx, de dizer que a sociedade ela é assim, ela utiliza essas coisas para oprimir as classes mais fracas. Então, por que tem racismo? Porque as classes dominantes, elas oprimem os negros. Por que tem machismo? Porque a classe dominante oprime as mulheres. Está aqui uma foto dele fazendo um casamento, né, homossexual, casando duas mulheres. E aí nós temos, para mim, um demônio, para mim, um cara que é terrível, um perigo terrível, que é o pastor Ed Renekiewicz. O pastor Ed Renekiewicz, ele é pastor da Igreja Batista Água Branca, uma igreja muito grande. Ele é um militante progressista assumido. Ele diz o seguinte: não podemos condenar o homossexualismo ao inferno por causa de 2 ou 3 versículos. A Bíblia está desatualizada. Outra vez ele fala: tem gente ainda hoje legitimando o machismo porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem porque não atualizou a Bíblia. Outra coisa, nós não seguimos a Bíblia, seguimos Jesus. E essa ideia é linda, né? Nós não seguimos a Bíblia, seguimos Jesus. Por que ele diz isso? Porque ele não quer que você vá pelo que a Bíblia está dizendo. Você tem que ir pelo que Jesus diria. Mas como é que você vai saber o que Jesus diria? Simples, ele te fala. Ó, Jesus aqui, ele diria isso, isso e isso. Essa é a ideia dele. Olha a outra dele. Jesus não era evangélico. Por que ele fala isso? Porque, segundo ele, a postura dos evangélicos hoje é uma postura que tem tudo isso, né? Racismo, homofobia, machismo, tudo isso. E aí ele vai desclassificar os evangélicos e dizer: olha, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês não deveriam ser assim. Jesus não era assim. Mas como Jesus era? Se ele falou que nós não seguimos a Bíblia, aí ele vai dizer como você tem que seguir, como você tem que ser Jesus, como Jesus era. Jesus era do jeito que ele ia falar. Não, Jesus aceitava o homossexualismo. Jesus aceitava o adultério. Jesus aceitava todo tipo de coisa. É assim que ele vai tratar as pessoas. É assim que ele faz nas pregações dele. Você pode assistir para você ver. É exatamente assim que ele faz. Olha só que frase que ele tem numa mensagem. Lá em Adão, nós estamos nivelados nas nossas humanidades, inclusive nas nossas identidades de gênero. Quer dizer, ele assume essa ideia de gênero. Ele assume essa ideia de que o homem, na verdade, é uma construção de gênero. É uma construção social. Mulher é uma construção social. É só gênero. Não existe, na verdade. Ele é a favor da liberação das drogas, do aborto, do casamento homossexual, etc. E ele prega contra racismo, feminicídio, homofobia e etc. O pastor Edevaldo Ramos, presbítero da comunidade cristã reformada em São Paulo e coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que é uma resistência ao golpe de Estado, um dos fundadores da teologia da missão integral no Brasil. O que é essa Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito? É uma frente criada por ele, né, por ele e por
outros membros aí do Congresso, contra o golpe da Dilma, o golpe, né, o impeachment da Dilma. Então, o Ariovaldo, ele defendeu muita veemência, né, que a Dilma não fosse impeachada, e quando o Lula estava para ser preso, ele foi até lá, na Câmara, a depor, representando os evangélicos do Brasil. Isso mesmo, ele foi representando eu e você, os evangélicos do Brasil, dizendo que os evangélicos do Brasil não concordavam com a prisão do Lula, não aceitavam que o Lula fosse preso. O Lula é um homem de Deus, mas você aprendeu o Lula? Não pode, ele cuida dos pobres. Há uma frase dele aqui muito maravilhosa. Ó. Não somos nós que buscamos conceitos em Marx. Foi Marx que buscou conceitos dele na tradição judaico-cristã e tentou criar um projeto de vida. Gente, nós vimos aqui desde o começo que o Marx odiava a religião, que o Marx ele pretendia acabar com a religião. Como Marx buscou conceitos na religião, gente? Não tem sentido o que o cara fala, é um absurdo, mas as pessoas acreditam nele. Outra coisa dele, eu uso o óculos do marxismo para ler a Bíblia. A Bíblia é uma história das lutas de classe, do opressor e do oprimido. Como assim? Aonde que a Bíblia é isso? Como para ler a Bíblia você utiliza um óculos, uma ideia que não aceita a Bíblia, que não aceita Deus, que é contra a ideia de religião? Como você vai ler algo religioso a partir de uma cosmovisão e não aceita a religião? Não tem nem sentido, mas ele fala isso abertamente. Na morte do Hugo Chávez, o ditador venezuelano, que oprimiu e matou milhares de pessoas, o Ariovaldo Ramos, ele declarou, entre outras coisas, ele declarou o seguinte, olha só, o melhor que se pode dizer de alguém é que porque ele passou por aqui, o mundo ficou melhor. Isso se pode dizer de Hugo Chávez. Gente, é um absurdo ele declarar que o mundo ficou melhor por causa do Hugo Chávez. É a mesma coisa de eu falar que não, o Hitler foi bênção, ele melhorou pra caramba a vida das pessoas. Você tem noção de como isso é absurdo? Né? Então, veja bem, alguns erros que são cometidos aí. Opor o capitalismo ao marxismo é o mesmo que opor matemática à culinária, não tem sentido, gente. Capitalismo só diz como você vai trabalhar, só diz como você vai lidar com o dinheiro, mais nada. Não está nem aí, o capitalismo não está nem aí para sua religião, para a família, para nada disso. Não existem teóricos do capitalismo dizendo como ele se desenvolve e dizendo que, não, porque tem família que tem capitalismo, não existe isso. Essas coisas não acontecem. E o marxismo não. O marxismo, ele é um projeto de mundo, um projeto para mudar a sociedade no geral. O marxismo, pelo seu absolutismo, ele seria mais semelhante ao islamismo. O islamismo, que é absolutista, que força as pessoas a aceitá-lo. É isso que o marxismo faz. O marxismo pode ser defendido como uma religião política. E embora o marxismo se desdobre em inúmeras escolas e seitas ideológicas, os pressupostos permanecem os mesmos sempre, tá? Então, como nós devemos nos posicionar em relação ao marxismo? Conhecer, não negociar e defender a palavra de Deus. É preciso conhecer a palavra de Deus. É preciso defender a palavra de Deus. Não dá para negociar com a verdade. Ou você defende a verdade, ou você defende a mentira. É uma coisa ou outra. Você não negocia. Não existem meias verdades. É preciso conhecer, apoiar os que defendem os preceitos de Deus. Então, se existe alguém lutando a favor da verdade, apoie essa pessoa, não deixe ela lutar sozinha, porque os maus se unem, são igual, é como se fossem hienas lutando para matar um leão sozinho. Não deixe o leão morrer sozinho. Seja um leão para defender o outro leão. É preciso ser contra, declarar o repúdio ao que é contra os preceitos de Deus. Tem que se expor, tem que falar o que você entende que está errado. É preciso entender que toda a luta é nossa e que os outros também dependem de nós. Você deixar alguém lutar sozinho e se ele perder a luta, você vai estar sozinho também e você não vai ganhar. 3 perigos gigantes. Não enxergar, não entender isso, não ver o que o marxismo está fazendo, não ver o que o marxismo acontece. Isso é um perigo muito grande. Outro, enxergar e não condenar. Porque tem pessoas que enxergam, mas não falam nada, mas estão tranquilas, estão deixando as coisas acontecer. E
enxergar, condenar, mas não reagir. É preciso reagir, é preciso se posicionar, é preciso declarar o que pensa, é preciso lutar contra aquelas injustiças. Para com essa ideia de que não, nós somos da paz, nós somos pacificadores, nós não somos pacifistas. Se alguém entrar na sua casa armado para matar a sua família, você vai simplesmente dizer, não, não vou reagir, vou deixar ele matar minha família porque eu sou da paz. Isso não tem sentido. É preciso você lutar pela verdade. Finalizando com o que diz Judas, é preciso aprender a defender e batalhar pela fé que foi dada aos santos. Que Deus abençoe sua vida. Se você chegou até o final desse vídeo, passe esse vídeo para outra pessoa, mande para mais alguém, aprenda mais sobre o assunto e lute pela fé que você recebeu. Deus abençoe sua vida.